A nossa primeira pergunta para você é: como que surgiu a ideia de se candidatar a esse cargo? Então, na verdade, assim, analisando a conjuntura política brasileira e a necessidade da gente enfrentar a extrema-direita e também apresentar uma candidatura que desse voz à classe trabalhadora, o PCB, né, o meu partido, avaliou a necessidade de nós termos uma pré-candidatura à presidência da República. E o meu nome ele foi escolhido coletivamente, né? Nesse momento, eu era a pessoa que mais representava as propostas do PCB, né, para a classe trabalhadora, e também por eu já ter sido candidata a vice-presidente em 2014, né, na chapa do Mauro Iasi, fui escolhida, né, por esse coletivo, né? As nossas decisões elas são muito coletivas e não individuais. E quais que são as suas principais propostas para caso seja eleita? Nós temos diversas propostas em todas as áreas que afetam a vida econômica e social do país. Hoje, principalmente aqui nessa região em que nós temos uma classe trabalhadora muito grande, né, e que tem uma jornada de trabalho muito extensa, a principal proposta que nós estamos apresentando é da redução da jornada de trabalho semanal para 30 horas semanais, sem redução salarial, de forma com que nós possamos aumentar o número de vagas de trabalho formal, principalmente para a juventude, e também com a redução da jornada de trabalho para 6 horas diária, a juventude, as mulheres e mesmo os homens podem ter mais tempo para se qualificar, né, para estudar, para ter lazer, para exercer atividades físicas, né, exercícios físicos, cultura, que faz muita falta para a nossa saúde física e mental. Então, é urgente nós lutarmos, né, pela redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias no máximo, né, sem redução salarial. Isso, inclusive, vai ajudar muito a atividade econômica da cidade e da região, porque mais gente trabalhando é mais renda para a classe trabalhadora, que vai movimentar o comércio, né, movimentar a cena cultural, a cena esportiva da região. E isso é uma das principais bandeiras que nós temos hoje para a nossa pré-campanha. Ser comunista no Brasil hoje virou praticamente um xingamento. Como que é lançar uma pré-candidatura nesse cenário? Pois é, o comunismo, né, apesar de nunca ter existido, o que existiram foram experiências socialistas, ele é sempre muito difamado, né? Isso já faz mais de um século, né? Mas, na verdade, é porque as pessoas não sabem o que é o comunismo, né? O comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu. Porque uma sociedade comunista é uma sociedade em que não tenha desigualdade social, é uma cidade em que não tenha gente que explora outras pessoas, né? Que não tenha miséria, que não tenha fome, que não tenha trabalho escravo, como nós temos visto em diversas situações. É uma sociedade em que não haja depredação ambiental, né, que nós vemos hoje. Então, eu acho que falta um pouco de informação, né, do conjunto da população brasileira para conhecer mais o comunismo, né, a proposta comunista, que é uma proposta generosa, uma proposta humana, uma proposta socioambiental, né? E hoje o que nós vemos é que o capitalismo não deu certo, porque todas as misérias que nós temos hoje no mundo são decorrências do capitalismo. Então a gente precisa pensar um outro tipo de sociedade em que nós, seres humanos, podemos viver de forma plena, né? De forma que não tenha tanta violência, tanta desgraça como nós estamos passando nesse atual momento. O Brasil precisa de um pouquinho mais de comunismo, então? Eu acho que o Brasil precisa de muito comunismo, né? O Brasil precisa pensar, em primeiro lugar, no ser humano, né? Precisa pensar nas pessoas. E como a maior parte das pessoas no Brasil, né, homens, mulheres, são trabalhadoras e trabalhadores, nós precisamos, na política, ter pessoas comprometidas com a classe trabalhadora. Pessoas que não fazem nenhum tipo de acordo, né, com empresários, com donos de agronegócio, com setores do mercado financeiro que só pensam na exploração da classe trabalhadora. Enquanto a própria classe trabalhadora
está praticamente abandonada, né? Nós estamos perdendo os nossos direitos enquanto pessoas, cidadãs, cidadãos, enquanto trabalhadores, de forma que estamos cada vez mais entrando em desespero porque não conseguimos sobreviver decentemente num país que produz tanta riqueza, né? O Brasil é o país... É o 10º país que mais produz riqueza no mundo. Quer dizer, só tem 9 países mais ricos do que o Brasil. E por que a gente tem uma população que está padecendo de tanto sofrimento, de fome, de miséria, de violência? Porque o nosso país tem um dos piores modelos capitalistas que a gente pode imaginar. Então, nós precisamos pensar numa situação de substituição desse modelo que está aí. E a proposta comunista é uma proposta que eu acho que a classe trabalhadora deve abraçar, deve compreender e deve vir lutar com a gente para a gente construir o comunismo. Sofia, apesar de alguns critérios para essa realização dos debates, para esse convite aos pré-candidatos, você tem defendido que quer participar desse momento. Qual que seria o seu posicionamento nesse momento nas emissoras? Olha, na verdade, a legislação eleitoral brasileira ela é muito antidemocrática, né? O nosso partido, ele faz esse ano, completa esse ano o seu centenário. Ele sempre esteve na luta política no Brasil, mas sempre foi muito perseguido pelos poderosos, porque nós sempre estamos comprometidos com os trabalhadores. Por isso, nós não somos convidados para os debates das grandes redes de televisão. Na verdade, nós não somos convidados para nada nas grandes redes de televisão. Raramente eles citam o nosso nome, mas nem para mostrar uma fotografia nossa ou falar da nossa história, eles não falam. Então, nós estamos fazendo uma campanha nas redes sociais, né? Eu até vou passar aqui as minhas redes sociais, que é @SofiaManzanoPCB, @SofiaManzanoPCB, Sofia com F, Manzano com Z, para que todas e todos possam nos ajudar a pressionar os grandes meios de comunicação para que eles nos chamem para o debate, porque nós temos propostas concretas para tirar o Brasil da crise, para reduzir a inflação, para melhorar a distribuição de renda, para melhorar a produção de alimento saudável, comida de verdade, para reduzir o impacto ambiental do agronegócio, da mineração, que é muito forte aqui nessa região, para reindustrializar o país, porque nós passamos por um processo de desindustrialização e quanto mais a gente desindustrializa o país, pior ficam as condições de emprego, de trabalho, né, do mercado de trabalho formal. Nós temos diversas propostas para reduzir a violência, né, principalmente a violência policial que tem matado, tem ceifado tantas vidas da nossa juventude, da juventude preta, pobre, da periferia, a violência contra a população LGBT. Então, nós temos um conjunto de propostas concretas para que podem ser implementadas imediatamente e talvez porque essas propostas elas sejam contrárias aos interesses dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, dos grandes industriais, de quem está sugando a riqueza do nosso país, a grande mídia não nos convida para fazer esse debate. Porque ao nos convidar, né, nós estaremos falando para milhões de pessoas que é possível, sim, num país que produz tanta riqueza, fazer com que essa riqueza seja melhor distribuída e chegue a quem mais precisa, que é o conjunto da classe trabalhadora. Para a gente encerrar, qual que é a sua mensagem final para quem nos acompanha? Olha, eu sou professora, né, tenho dedicado toda a minha carreira à docência, sou professora de economia, tenho mestrado e doutorado na área de economia e eu vejo que as medidas que estão sendo tomadas na educação brasileira, elas são muito danosas, elas são muito perigosas para a juventude. Então, uma das medidas que nós queremos chamar todas e todos para virem lutar com a gente é pela revogação da reforma do ensino médio, porque essa reforma visa simplesmente um treinamento para
o mercado de trabalho, mas um treinamento que não possibilita, por exemplo, o jovem trabalhador, se quiser, mudar de atividade, né? Porque retira do currículo um conjunto de disciplinas que são importantes para a formação do jovem brasileiro, da jovem brasileira. Nós defendemos uma educação superior 100% pública, estatal, gratuita e de qualidade. Por isso, nós somos totalmente contra a PEC 206, que pretende cobrar mensalidade nas universidades públicas, porque esta PEC é do interesse do capital financeiro em transformar os jovens estudantes em devedores eternos do mercado financeiro através do financiamento estudantil. Então, eu espero que todas e todos possam nos seguir nas redes sociais para ver um conjunto das nossas propostas, @SofiaManzanoPCB, no Instagram, no Twitter, no Facebook, também a página do PCB, que é pcb.org.br.